Como saber qual caminho seguir, né? Quando a gente fala de caminhos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a Estrada Real. Eu não sei se vocês conhecem a Estrada Real. A Estrada Real foi a primeira estrada feita no Brasil pela coroa portuguesa. E ela pega 3 estados. Tá? Ela pega o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas. Né? Então ela faria o escoamento da matéria por toda essa região. E eles utilizaram o que para poder se guiar e fazer essa estrada no meio do mato? Porque não era esse cerrado, não era esse pasto que a gente está vendo aí, era tudo floresta, né? Era tudo mato aí. Então como que eles fizeram, né, para poder desbravar e fazer a primeira estrada? Usaram a bússola. E é interessante porque quando você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para um caminho pela Estrada Real. Você pode fazer de São Paulo para Rio e Minas, você pode fazer um trajeto, né? Quando você vai fazer uma viagem, normalmente você faz isso, você faz um trajeto. A nossa bússola aqui é uma frase que eu gostaria que vocês anotassem, tá? Assim como para você poder chegar num ponto que você desconhece, que foi o que aconteceu aqui na Estrada Real, afinal eles iam desbravar uma mata que eles não conheciam, né? Para poder chegar ao ponto que eles queriam chegar. Assim como eles fizeram isso usando a bússola, vocês também vão ter que usar a bússola para chegar ao final da cirurgia, conseguir ter sucesso nesse procedimento cirúrgico. E que bússola é essa? É essa frase que eu quero que vocês anotem. Osteotomia, sempre que necessário. Odontosecção, sempre que possível. Quando você vai fazer osteotomia, gente? Quando for necessário. Quando você vê que com os apoios que você tem para sua alavanca, você não vai conseguir ter o alívio necessário naquele dente para poder removê-lo. E a odontosecção? Quando for possível você fazer odontosecção, quando que não é possível fazer, Bianca? Quando não tem broca, quando o dente está rígido e de repente você está com o dente está com boa mobilidade, mas um dente muito firme, né, com fratura de coroa, é interessante você já entrar fazendo odontosecção. Né? Por quê? Porque a odontosecção vai diminuir a resistência daquelas raízes. Vai criar pontos de apoio que você não tinha antes. Né? E a gente vai ver justamente isso durante a aula. Mas essa frase que eu falei para vocês agora, osteotomia sempre que necessário, odontosecção sempre que possível, vai ser a bússola, vai ser o norte que vocês vão usar toda vez que vocês tiverem dúvida em relação a fazer uma coisa ou outra. Assim como uma viagem, quando você vai fazer uma viagem, né, por exemplo, para a Estrada Real, eu já me perdi na Estrada Real, tá, gente? É ótimo. A Estrada Real ela é uma estrada, tem muitos trechos de terra, ela é tombada, então você não pode nem modificar, não pode ser modificada, né? E esses trechos de terra eu já me perdi uma vez neles. Foi bem complicadinho, eu estava com minha família, não foi muito interessante, não foi uma experiência boa. Né? Mas enfim, os outros passeios que eu fiz pela Estrada Real foram maravilhosos e eu aconselho quem estiver nessas regiões, né, entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que faça pelo menos um trajeto para você conhecer. Tem uma parte também que é feita de trem, que você pode fazer de Maria Fumaça, né, de trem, que é bem legal, tá? Bom, assim como uma viagem você faz uma rota, né, você assim, eu vou de ponto A ao ponto B, as cirurgias a gente também tem uma rota, a gente tem uma sequência de etapas que a gente normalmente faz. A primeira etapa normalmente é o bloqueio, você não tem como fazer um procedimento cirúrgico em que toda vez que você vai fazer um procedimento cirúrgico você precisa fazer um bloqueio, né? Não tem como você fazer esse procedimento sem bloqueio. Aqui no Proteodonte eu faço aulas, como vocês sabem, toda semana, né? A aula fica liberada por uma semana e depois elas vão para a comunidade. Na comunidade eu devo ter umas 4, 5 aulas falando só sobre bloqueio. O bloqueio é fundamental para que o paciente não fique pulando, para que você consiga fazer o descolamento de forma adequada e para que você consiga dar sequência às outras etapas, sem o paciente ficar sentindo sensação dolorosa. Depois vem a incisão. Normalmente, dentes que você precisa fazer osteotomia ou odontosecção, é importante que você enxergue dente e osso, né? Então, para que você enxergue com maestria dente e osso, provavelmente vai precisar que você faça um retalho, tá? E para fazer o retalho, você vai precisar fazer a incisão. O descolamento é a segunda parte do que a gente chama de exposição ideal, né? A exposição ideal nada mais é do que você expor e conseguir enxergar de forma tranquila o seu campo cirúrgico. Quanto mais visão você tiver do seu campo cirúrgico,
melhor vai ser a sua cirurgia. Melhor você vai observar e enxergar os pontos de apoio necessários para fazer a luxação. Melhor você vai ver se a sua raiz está luxando ou não. Então, enxergar, gente, é outro ponto fundamental na cirurgia. Se você está fazendo uma cirurgia, está lacerando tecido, você não está enxergando nada, está tendo muito sangramento, para, respira, incisiona, descola para você enxergar, tá? Porque primeiro, você vai parar de lacerar tecido, que a sua sutura depois vai ser sofrível, né? Que é a última etapa que você vai fazer. Então, você vai parar de machucar o tecido e vai começar a resolver o problema, tá? Então, para, descola, observa o que você está fazendo para você, então, ver os seus pontos de apoio. Osteotomia ou odontosecção. Aí a gente entra numa fase, assim que você enxergou o que você está fazendo, você enxergou o seu dente, enxergou dente e osso, você vem aquela dúvida, né? Qual que eu faço primeiro? Se eu faço a osteotomia ou se eu faço a odontosecção? Por onde eu começo para criar meus pontos de apoio? Aí é que eu falo para vocês, depende muito do que você está fazendo, depende muito do tipo de cirurgia que você está fazendo. Então, toda cirurgia é uma sequência de etapas, tá? Mas entre odontosecção e osteotomia pode surgir dúvidas, porque sim, existem procedimentos que você já vai entrar fazendo osteotomia e tem procedimentos que você vai entrar direto fazendo odontosecção. Uma coisa é importante vocês terem na mente, hoje, cada vez mais, a gente está tirando dentes que estão fraturados, condenados do paciente e colocando implantes, tirando dentes e colocando implante. E para colocar implante a gente precisa de uma coisa. A gente precisa de osso. Então, quanto menos osso você tirar, melhor vai ser para o prognóstico, para o pós-operatório do paciente e para a sua reabilitação. Tá? Então, você tendo isso em mente, você fala assim, não, então, se for possível, eu começo fazendo a odontosecção, de repente, né? Para depois fazer a osteotomia. Só que existem situações que eu vou mostrar aqui para vocês que não tem como, você vai precisar da osteotomia. Porque sem a osteotomia esse dente não sai. Então, é fundamental você ver o quê? A primeira coisa que você precisa ver é o seu planejamento. Sem planejamento, gente, para fazer procedimento cirúrgico, você sempre vai ter dor de cabeça. É uma tecla que eu bato sempre, né? Quase em todas as aulas. Procedimento cirúrgico precisa de planejamento. Sem planejamento, você sempre vai estar escorregando, você sempre vai estar ficando 3, 4 horas tentando tirar um dente, porque você não sabe o que tem lá. Você só enxerga a raiz fraturada, só enxerga a parte da raiz que lhe permite enxergar com a visão que você tem. Afinal, você não é o Superman, você não tem a visão de raio-x para saber o que tem lá para cima naquela raiz. Né? Às vezes a raiz tem uma anquilose não, uma hipercementose, né? Anquilose verdadeira é muito raro, mas uma hipercementose muito grande, e não adianta, por mais que você faça odontosecção, ela é tão larga que você não vai conseguir tirar aqueles pedaços, tá? Então, planejamento aqui é fundamental. É através do planejamento, vocês vão ver que o planejamento praticamente te fala o que você vai precisar fazer. Você não precisa nem pensar muito, tá? É só você fazer o planejamento certinho.